Hello guys! Welcome a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Teacher Pamela e para você que não me conhece, eu sou professora do método do Pedro Galvão. Um método completo com mais de 200 aulas gravadas para você assistir no conforto da sua casa, respeitando a sua rotina, e essas 200 aulas são divididas em 10 módulos, além dos módulos bônus, onde você aprende inglês com inteligência artificial, inglês com phrasal verbs, inglês para viagem, e você adquirindo o curso de inglês, você ganha um curso de espanhol dentro da plataforma. Além disso, você tem aula de conversação, grupo de conversação, 2 aulões por semana com professores da plataforma, e você sempre tem acesso a eles para tirar as suas dúvidas. Então, se você tem interesse em participar desse curso completão, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você já vai lá e adquire esse curso, que o preço também está maravilhoso. Então, bora lá pro vídeo? Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante e que é uma dúvida muito grande normalmente quando as pessoas estão aprendendo inglês, que são os subjuntivos. Eles são muito simples e muito práticos de se utilizar quando a gente consegue aprender eles de forma simplificada. Então, vamos lá explorar eles? Então, vamos lá. Quando a gente vai utilizar subjuntivos em inglês? Primeira forma que a gente vai utilizar os subjuntivos em inglês são com desejos ou esperança. Frases que começam com wish ou hope. Por exemplo, I wish he were here. Eu queria que você estivesse aqui. Segunda forma que nós vamos utilizar os subjuntivos é para pedidos ou ordens. Após frases que comecem com recommend, ask, suggest, nós vamos utilizar o subjuntivo. Por exemplo, I suggest that she study more. Então, eu sugiro que ela estude mais. Frases com if. Por exemplo, hipóteses, que a gente vai utilizar o if para situações irreais ou hipóteses. Por exemplo, if I were you, I would apologize. Se eu fosse você, eu me desculparia. O quarto são expressões fixas. Algumas expressões sempre vão utilizar subjuntivo. Por exemplo, God save the Queen. Deus salve a rainha. Be it resolved. Que isso seja resolvido. O subjuntivo em inglês, ele se torna fácil porque ele não muda. Ou seja, nós sempre vamos utilizar o verbo na forma base sem o to. E nós utilizaremos, no caso do verbo to be, were para todos os sujeitos. Se você lembra do primeiro exemplo, eu utilizei o sujeito he, mas ao invés de utilizar was, eu utilizei were. Então, quando nós estivermos falando de hipóteses, situações irreais, nós vamos utilizar o were, porque são situações que não existem, ok? Então, para subjuntivos, nós vamos utilizar were para todos os sujeitos. I were, she were, he were, it were. Eu sei que é estranho, mas a gente vai utilizar, porque a gente aprende was, mas nesse caso é a exceção. E a regra é muito simples, ok? Por exemplo, she insists that he arrive on time. Então, ela insiste que ele chegue no horário. Outro exemplo, if he were rich, he would travel the world. Então, he were, a gente usa were no caso do verbo to be, mesmo sendo o correto quando a gente está falando do verbo to be no passado, was. As principais diferenças do inglês para o português do subjuntivo é que no inglês nós não temos tantas conjugações, tantas formas verbais diferentes. As regras são mais simples, a gente consegue aplicar essas regras para várias situações e o contexto normalmente vai deixar claro que nós estamos falando de subjuntivo. Um ponto de atenção que eu já falei, mas gosto de reforçar, é que você tem sempre atenção no verbo to be. Ao invés de was, nós vamos utilizar were. Agora, um exercício. Eu vou começar uma frase aqui, eu quero que você complete aí nos comentários pra gente interagir e eu corrigir você se você estiver errado. If I, a millionaire, I would buy a big house. Então, completa pra mim. If I, você vai colocar a palavra correta aí no meio e coloca nos comentários a frase completa, pra gente poder ver se você tá bom aí nos subjuntivos ou não. Então, eu espero que você tenha visto nesse vídeo que o subjuntivo não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, ele é muito simples de se aprender, muito tranquilo e muito mais fácil que o português até mesmo. Então, eu espero que nesse vídeo você tenha saído sabendo tudo que você precisa sobre subjuntivos e comenta aqui o que você achou do vídeo, se você ficou com alguma dúvida, se faltou alguma coisa ou se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal. Já curte esse vídeo, compartilha com todos os seus amigos e comenta aqui pra gente saber o que você acha. Espero você no próximo vídeo. Bye, bye, see ya!